A gente volta a falar das sanções dos Estados Unidos anunciados por Marco Rubio, secretário de Estado. O foco, você lembra, o programa Mais Médicos, que trouxe médicos cubanos aqui para o nosso país a partir de 2013. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inclusive já reagiu nas redes sociais, dizendo que saúde e soberania não se discutem. Eu volto a conversar com Caio Junqueira e Jussara Soares. Caio, sobre o impacto aqui no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos ainda, a gente sabe, agora quer mostrar às autoridades americanas os impactos das sanções e também revela, ou pretende pelo menos revelar, como cada partido político e lideranças do Congresso estão se posicionando sobre a invasão do 8 de janeiro. Isso, Márcio. Essas conversas hoje e amanhã com integrantes do Departamento de Estado, do Departamento da Secretaria do Tesouro, é justamente uma atualização do andamento da situação e do cenário político aqui no Brasil após o início do tarifaço, mas especialmente após o início das sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O que nós conseguimos levantar é que o que o Eduardo, o jornalista Paulo Figueiredo estão fazendo hoje e amanhã em Washington é justamente um mapeamento do Supremo Tribunal Federal, um mapeamento do Congresso Nacional, apontando as perspectivas e os posicionamentos recentes de cada ministro da Corte sobre o julgamento da trama golpista e sobre os posicionamentos acerca das sanções que foram impostas aos ministros, a parte dos ministros, e a sanção individual que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. E do lado do Supremo Tribunal Federal, o andamento dos processos de anistia, as posições dos presidentes da Câmara e do Senado sobre o debate público aqui no país e também sobre os partidos e as lideranças políticas. Tem um dado interessante, Márcio, que é eles estão levando também pesquisas de opinião para exibir, na percepção deles e em posse dessas pesquisas, que há um impacto dessas medidas aqui na opinião pública brasileira, né? Que estaria havendo um certo apoiamento, pelo menos em parte da população, às medidas que vêm sendo anunciadas pelo presidente Donald Trump contra o Brasil. Isso me chamou bastante atenção. E eles também querem passar ali um cenário sobre a lei Magnitsky e sua aplicação ou não aqui no Brasil. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes foi alvo dessa penalidade, né, da lei Magnitsky, mas ainda falta, segundo eles, essa aplicação da lei, que depende do sistema financeiro nacional, e aí também isso será mapeado. Na verdade, na prática, é uma ampla atualização, além da apresentação de relatórios de alguns casos específicos, né, dossiês mesmo, sobre réus investigados por parte do 8 de janeiro, aí já entrando para te responder. Tem alguns casos emblemáticos, né? Tem aquele do Crezão, que faleceu dentro da prisão, depois de ter tido a sua soltura rejeitada pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem o próprio caso Felipe Martins, ou seja, é um pacote ali de atualizações e de novos dados que eles vão apresentar para as autoridades americanas. E com você, Jussara, de que forma esse contato do deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos pode influenciar na diplomacia Brasil e Estados Unidos? Olha, Márcia, há uma percepção da diplomacia brasileira justamente de que Eduardo Bolsonaro tem conseguido, sim, o seu intento de aumentar as sanções ao Brasil. A prova, essa nova visita do deputado Eduardo Bolsonaro é, claro, mais uma prova de que, além do que já foi sancionado aqui dos produtos brasileiros, ele vai insistir em novas medidas contra o Brasil. E esse é um ponto que o governo brasileiro tem acompanhado de perto e, como eu mencionei um pouco mais cedo, isso também entra na estratégia do governo de apontar, responsabilizar Eduardo Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita, por essa sanção ao Brasil. E, de fato, é o que Eduardo Bolsonaro tem feito, vem apostando nisso. E a cada nova medida, Eduardo Bolsonaro usa suas redes sociais, inclusive para comemorar e agradecer Donald Trump ou o Departamento de Estado, o chefe do Departamento de Estado, o secretário Marco Rubio. Então, tudo isso há, sim, uma clara percepção da diplomacia brasileira que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm, sim, essa entrada e que vem atrapalhando. Tanto
que há uma percepção de que é preciso, para tentar construir caminhos, para tentar solucionar essa crise, embora isso esteja bastante distante, é preciso fazer silenciosamente. Por quê? Se o governo brasileiro fizer qualquer menção a isso, dar publicidade a isso, eles têm plena certeza que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo entrarão no circuito justamente para impedir que haja algum avanço neste sentido. Então, essa visita que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão fazendo a Washington, eles têm reuniões marcadas com representantes do Departamento de Estado, também devem ir ao Departamento do Tesouro, além também de tentar conversar com assessores de Donald Trump e parlamentares republicanos. Tudo isso está no radar, nessa agenda de Eduardo Bolsonaro nos próximos dias. Ele chegou hoje, tem nos próximos 2 dias, tem reuniões que são consideradas estratégicas. E, assim, pelo menos uma expectativa entre aliados de Eduardo Bolsonaro de que, a partir dessas reuniões, novas medidas podem ser anunciadas, né? Inclusive, o Caio falou que Eduardo Bolsonaro deve passar um balanço ali dessas percepções, dessas medidas, e há, sim, a expectativa que novas sanções podem ser aplicadas e o governo brasileiro também está preparado para isso, Márcio.